A Pixar Animation Studios é famosa por produzir animações complexas e com mensagens que vão muito além de uma simples história para divertir o público. Hoje eu vou comentar um pouco sobre o filme Valente e mostrar algumas inspirações que realmente vieram do povo e da cultura escocesa. Eu me chamo Laís e sejam bem-vindos! Para quem não sabe, eu faço cosplay e esse da Merida eu já tenho faz muitos anos. Então eu decidi aproveitar para vir contar a história dela porque é bem interessante. Valente é um filme da Pixar lançado em 2012. Como a Pixar foi comprada pela Disney e toda a distribuição dos filmes passou a ser feita por ela, é comum o pessoal achar que a Disney é que faz todos os filmes de animações famosos do mundo. Mas não é bem assim. Como a Disney tem os direitos do filme, a Merida passou a ser considerada uma princesa da Disney junto com aquelas mais famosas que todo mundo conhece. Mas indo pro filme, em Valente, nós viajamos para o reino de Doombrock, onde conhecemos a Merida e a família dela. Merida é a princesa herdeira. Também conhecemos o seu pai, o rei Fergus, a rainha Elinor e os irmãos pequenos, Hamish, Rupert e Harris. Eu não sei qual que é qual. A Merida, desde pequena, teve dois tipos de criação. Por parte do seu pai, ele sempre deixava que ela se aventurasse e até deu de presente para ela um arco e flecha. Já a mãe dela queria que ela se comportasse e passava ensinando como que uma moça deveria se comportar. Ela estava preparando a Merida para que no futuro ela se tornasse uma rainha exemplar. Como a Merida é a primogênita do seu clã, ela precisa se casar com o primeiro filho de outro clã que governa nas Terras Altas. Isso servia para manter a ordem e evitar guerras entre clãs. Como o filme se passa na era medieval escocesa, as Terras Altas ainda eram controladas por clãs, e por cada território ter o seu chefe, o seu rei, rolava muita disputa de território, então era muito fácil ter guerras entre eles. Por isso era super importante que eles fizessem um acordo de paz. E por isso que a Merida precisava escolher um daqueles príncipes como marido. E na vida real, ela nem poderia escolher. Os reis trocariam mensagens e fariam ofertas, depois se reuniriam em uma grande festa regada a comida e bebida, assim como acontece no filme. Só que aí, quem daria a palavra final seria o rei Fergus, porque por mais que os outros também fossem reis, tinha sempre um clã que era o principal, por ter mais terras, influência ou poder no geral. Eu não vou focar muito em contar a história do filme, até porque vocês provavelmente já assistiram, então eu vou ir pegando os fragmentos e falando sobre eles. O filme foi muito fiel nas vestimentas e nos costumes do povo escocês medieval. Deu pra ver que a pesquisa que eles fizeram foi bem grande para fazer o filme. Os vales, montanhas e florestas foram muito bem representados na história. A Escócia é conhecida até hoje por ter paisagens exuberantes como essas. Lembra quando a Merida sobe naquele penhasco para beber da cachoeira? Aquilo é tipo uma prova de coragem entre os rapazes. Geralmente eles vão juntos nesses locais para se desafiar, mas como ela é garota e pode ter tido alguma implicação, ela decidiu fazer sozinha mesmo. E o interessante é que esse filme não se trata apenas de uma jornada de transformação para a protagonista. É verdade, a Merida vai ter que lutar para vencer aqueles antigos costumes que estão oprimindo ela, o que resulta naquela cena incrível da disputa de arco e flecha. Mas também temos o dilema do seu pai, o Fergus, que precisa encarar Mordo, o grande urso demônio que assombra seus pesadelos. E temos Elinor, a rainha mãe, que pra mim tem um dos plots mais legais do filme. A Elinor, ela tá tentando criar a Merida como ela foi criada, para ser a rainha perfeita, a esposa perfeita. Ela acha que se conseguir fazer a filha entender todos aqueles ensinamentos, a Merida vai conseguir ser feliz apesar de passar vivendo dentro dessa concha. A Elinor não quer que a Merida sofra de modo algum, e ela até conhece essa personalidade energética que a filha tem. E é até por isso que ela teme que a Merida não vai conseguir ser feliz se não se adequar logo àquelas normas. Porque no futuro ela vai ser obrigada a isso. Então toda a história não é apenas uma busca da Merida por liberdade. Na verdade, a Merida tá tentando manter a liberdade que ela já tem. Quem acaba recuperando a própria liberdade é a mãe dela. Pode parecer simples que você vai decidir não seguir mais regras e padrões e vai ser livre. Mas é muito difícil você conseguir acreditar que pode algo quando toda a sua vida as pessoas passaram te ensinando o contrário. Se a educação da Merida já foi puxada, imagina como foi a da mãe dela. Isso levando em conta que a gente está falando da época medieval e do fato de elas serem da realeza. Tem toda uma lista infinita de regras que subjugam essas mulheres.
A Elinor até tenta convencer a Merida usando uma antiga lenda do seu povo, a lenda de Mordor. A história de um jovem príncipe que decide trair a sua família para ganhar mais poder. Essa lenda traz a mensagem de que o egoísmo e a ganância podem arruinar reinos e amaldiçoar pessoas para sempre. É interessante como a Elinor acha que as motivações do príncipe e da lenda são parecidas com a da Merida. Ela tá tão fixa na ideia de que o casamento arranjado é o certo que acredita que o príncipe traidor querendo poder é a mesma coisa que a Merida querendo liberdade. E isso é uma das coisas que me fez gostar muito do filme. Tem várias histórias paralelas e todas elas são muito ricas. É como a história de Lilo e Stitch, por exemplo, mas eu vou falar dele outro dia. Sobre o Fergus, é legal como o filme mostra que a obsessão dele por vingança quase destrói a própria família. Ele perdeu a perna há 10 anos atrás no primeiro ataque do Mordor, criando esse ódio horrível pelo urso. E esse sentimento fez com que ele ficasse totalmente cego. Ele não escuta a Merida e só se importa em caçar a criatura. Ele quase acaba matando a própria esposa porque só pensa na vingança. Então o filme vai desenvolvendo a história de cada personagem de uma maneira bem profunda e responsável. E tudo ao mesmo tempo que conta essa história principal. Outra parte bem legal é a do fogo fato. Aquelas luzinhas pequenininhas que ficam aparecendo para ajudar a Merida. Elas existem no folclore escocês, mas também estão espalhadas por crenças em boa parte da Europa. Para os escoceses, esses pequenos foguinhos são parte da magia dos espíritos das florestas. Eles costumam aparecer em locais onde os mortos descansam, ou até são representações desses mortos que não quiseram descansar. Essa crença varia muito conforme a região, mas no geral envolve a magia das florestas e a relação delas com as pessoas que moram no entorno. Certos povos falam que essas criaturinhas são perigosas. Elas podem te levar para dentro da floresta e fazer com que você nunca mais encontre o caminho de volta, ou que são mau presságios e precisam ser ignorados por aqueles que estão entrando na floresta. E tem outras regiões que acreditam que eles são apenas forças que vagam de maneira inofensiva, ou que são espíritos guardiões que podem te levar para caminhos importantes do seu destino. Em Valente, dá pra ver que a Merida não tem medo deles. Ela se assusta, claro, mas ela continua com aquela curiosidade: o que é isso? Então acredito que aquele povoado é um dos que não teme os poderes das fadas da floresta. Em todas as crenças, os adultos ensinam a respeitar essas aparições, mas se ali as pessoas também temessem essas criaturas, com certeza os pais da Merida teriam alertado ela para ficar bem longe. Ainda mais porque eles são um povoado que mora no entorno de uma floresta. Isso seria um assunto bem recorrente entre eles. Essa lenda também existe em outras partes do mundo, porque ela ocorre por causa de um fenômeno natural da Terra. O fogo fato é um processo químico que ocorre quando um corpo orgânico entra em putrefação. Aí ele libera gás metano, que pode pegar fogo quando tem contato com outras substâncias, o que gera essa luz que assusta as pessoas. Como a gente ainda não tinha essa explicação científica, várias crenças foram surgindo para tentar explicar esse fenômeno. Um exemplo é aqui mesmo no Brasil. Isso se tornou uma das inspirações para a lenda do Boitatá, a serpente de fogo que cuida das florestas. Então vocês vão acabar vendo várias versões de crenças e lendas e folclores que surgiram para tentar explicar esse fenômeno, e isso pelo mundo inteiro. E agora a gente vai para a parte triste da história. A vida da Merida e do povo dela com certeza foi séculos antes da queda do povo das Terras Altas, porque quando falamos das Terras Altas escocesas, estamos lidando com essas áreas marcadas no mapa, as zonas montanhosas onde os grandes clãs dominavam. Então, como os clãs ainda estão no poder, dá para dizer que a história de Valente se passa muito antes de 1680, porque em 1685 já tá rolando a Revolução Gloriosa, quando outro rei assume ali a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. E é aí que o povo escocês começa a ter muita influência de pessoas de fora. Por volta de 1688, começa uma rebelião para colocarem os antigos reis de volta no poder. Esse movimento foi chamado de Levantes Jacobitas. E por que eu tô tocando nesse assunto agora? Porque foi em uma das batalhas entre os jacobitas e os apoiadores do atual rei que grande parte do povo das Terras Altas foram massacrados. Na verdade, a Batalha de Culloden de 1746 marcou para sempre a história da Grã-Bretanha, porque deu um ponto final nos reinados dos clãs. Foi proibido que eles
exercesse o total domínio das suas terras como reis. Agora, eles respondiam diretamente ao rei da Inglaterra. Então, infelizmente, ou o clã da Merida perdeu o título de realeza, ou foi totalmente massacrado. E muitos daqueles costumes foram perdidos ou adaptados. O Loden foi um marco para o fim das tradições como elas eram conhecidas dos povos escoceses medievais. Tem uma série bem legal que fala sobre essa época, o nome é Outlander. É uma série bem dramática, mas em relação às datas mais importantes, eles foram bem fiéis. E também dá para notar que eles foram muito fiéis nos figurinos, principalmente nos de origem escocesa. Ah, e tem uma parte que eles mostram uma moça da realeza usando vestidos com os peitos de fora. Isso realmente aconteceu, gente. Era uma das modas na corte. Lembram daquele círculo de pedras misteriosas que aparece no filme Valente? Aquelas são as pedras de Callanish. Elas ficam na ilha de Lewis, na Escócia. Não dá para saber exatamente quais são os clãs que aparecem no filme, porque todos os nomes são fictícios, e os brasões e as cores dos clãs também não são de verdade. Mas se baseando no local das pedras de Callanish e na época da história, é possível que o reino de Dunbroch seja baseado no clã MacLeod. Quando os outros líderes de clãs chegam em Dunbroch, eles vêm de barcos, então eles comandam terras de fora da ilha. E na vida real, quem mandava sozinho em uma ilha eram os MacLeod. Tudo indica que Dunbroch são os MacLeod, da ilha de Lewis. Mas isso é só uma teoria minha, então não tem nada confirmado. Falando nas pedras de Callanish, elas são muito famosas e aparecem em várias obras que se passam na Escócia e também nas que falam sobre rituais celtas. Não se sabe exatamente o que elas são, mas elas já existiam em 2000 a.C. e historiadores garantem que elas eram utilizadas para rituais sagrados, só que ainda não sabem os detalhes sobre esses rituais. Esse resgate da cultura, tradições antigas escocesas foi uma das coisas que me chamou mais atenção no filme também, e até me fez querer fazer cosplay. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de curiosidades. Deixem aí nos comentários mais uns temas que vocês acharam interessantes. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre, né? E se vocês quiserem ver mais cosplays, é só me seguir no Instagram porque tá cheio lá. Ou vocês podem me acompanhar nas lives que rolam na Twitch, de vez em quando eu faço uns cosplay ao vivo lá também. Não esqueçam de se inscrever e um grande abraço!